para lutar pela existência mais elevada para sempre. Quando Dorothea estava novamente na porta de Ligate falando com Marta, ele estava na sala próxima com a porta entreaberta, preparando-se para sair. Ele ouviu a voz dela e imediatamente veio até ela. Você acha que Ligate pode me receber esta manhã? Ela disse, tendo refletido que seria melhor deixar de fora todas as alusões à sua visita anterior. Não tenho dúvidas de que sim, disse Ligati, suprimindo seu pensamento sobre a aparência de Dorothea, que estava tão mudada quanto a de Rosamond, se você tiver a gentileza de entrar e me deixar dizer a ela que está aqui. Ela não está muito bem desde que você esteve aqui ontem, mas está melhor esta manhã, e acho muito provável que ela fique animada ao vê-lo novamente. Estava claro que Ligati, como Dorothea esperava, não sabia nada sobre as circunstâncias de sua visita de ontem. Não, ele parecia imaginar que ela o havia realizado de acordo com sua intenção. Ela havia preparado um pequeno bilhete pedindo a Rosamund para vê-la, que ela teria dado ao servo se ele não estivesse no caminho, mas agora ela estava muito ansiosa quanto ao resultado de seu anúncio. Depois de levá-la para a sala de estar, ele fez uma pausa para tirar uma carta do bolso e colocá-la em suas mãos, dizendo: Escrevi isso ontem à noite e ia levá-la para Lowick em meu passeio. Quando alguém é grato por algo bom demais para agradecimentos comuns, escrever é menos insatisfatório do que falar, pelo menos não se ouve como as palavras são inadequadas. O rosto de Dorothea se iluminou. Sou eu quem mais tem a agradecer, já que você me deixou ocupar esse lugar. Você concordou. Ela disse de repente duvidando. Sim, o cheque vai para Bulstrode hoje. Ele não disse mais nada, mas subiu as escadas até Rosamond, que acabara de se vestir, e sentou-se languidamente imaginando o que deveria fazer a seguir, sua indústria habitual em pequenas coisas, mesmo nos dias de sua tristeza, levando-a a começar algum tipo de ocupação, que ela se arrastava lentamente ou fazia uma pausa por falta de interesse. Ela parecia doente, mas havia recuperado sua quietude habitual de maneiras, e Ligati temia perturbá-la com qualquer pergunta. Ele havia contado a ela sobre a carta de Dorothea contendo o cheque, e depois disse: Ladislau chegou, Cose. Ele sentou-se comigo ontem à noite. Atrevo-me a dizer que ele estará aqui novamente hoje. Achei que ele parecia bastante maltratado e deprimido. E Rosamond não respondeu. Agora, quando ele se aproximou, ele disse a ela muito gentilmente: Cose, querida, Casalbon veio vê-la novamente. Você gostaria de vê-la, não é? O fato de ela ter colorido e dado um movimento bastante assustado não o surpreendeu depois da agitação produzida pela entrevista de ontem, uma agitação benéfica, ele pensou, já que parecia tê-la feito se voltar para ele novamente. Rosamond não ousou dizer não. Ela não ousou com um tom de voz tocar nos fatos de ontem. Por que Casalbon voltou. A resposta foi um espaço em branco que Rosamond só pôde preencher de pavor, pois as palavras dilacerantes de Ladislau haviam tornado cada pensamento de Dorothea um novo esperto para ela. No entanto, em sua nova incerteza humilhante, ela não ousou fazer nada além de obedecer. Ela não disse que sim, mas se levantou e deixou Ligati colocar um chale leve sobre seus ombros, enquanto ele dizia: Vou sair imediatamente. Então algo passou por sua mente que a levou a dizer: Por favor, diga a Marta para não trazer mais ninguém para a sala de estar. E Ligati concordou, pensando que entendia perfeitamente esse desejo. Ele a levou até a porta da sala de visitas e depois se virou, observando para si mesmo que era um marido desagitado por depender da influência de outra mulher para a confiança de sua esposa nele. Rosamond, envolvendo seu chale macio em volta dela enquanto caminhava em direção a Dorothea, envolvia interiormente sua alma em uma reserva fria. Casalbon veio dizer alguma coisa a ela sobre Will. Nesse caso, era uma liberdade que Rosamond se ressentia, e ela se preparou para enfrentar cada palavra com educada impassibilidade. Will havia ferido seu orgulho com muita força para que ela sentisse qualquer remorso em relação a ele e Dorothea. Sua própria lesão parecia muito maior. Dorothea não era apenas a mulher preferida, mas também tinha uma vantagem formidável em ser a benfeitora de Ligati, e para a visão confusa e dolorida da pobre Rosamond, parecia que Casalbon, essa mulher que predominava em todas as coisas a seu respeito, devia ter vindo agora com a sensação de ter a vantagem e com animosidade levando-a a usá-la. Na verdade, não apenas Rosamond, mas qualquer outra pessoa, conhecendo os fatos externos do caso e não a simples inspiração sobre a qual Dorothea agiu, poderia muito bem ter se perguntado por que ela veio. Parecendo o adorável fantasma de si mesma, sua graciosa magreza envolta em seu chale branco macio, a boca e a bochecha infantinas arredondadas inevitavelmente sugerindo suavidade e inocência, Rosamond parou a 3 metros de distância de seu visitante e curvou-se. Mas Dorothea, que havia tirado as luvas, por um impulso ao qual nunca pôde resistir quando queria uma sensação de liberdade, adiantou-se e, com o rosto cheio de uma franqueza triste, mas doce, estendeu a mão.
Rosamund não pôde evitar encontrar seu olhar, não pôde evitar colocar sua pequena mão na de Doroteia, que a apertou com gentil maternidade, e imediatamente uma dúvida de suas próprias predisposições começou a se agitar dentro dela. Os olhos de Rosamund estavam rápidos para rostos, ela viu que o rosto das Ra. Casalbon parecia pálido e mudado desde ontem, mais gentil e com a firmeza e suavidade de sua mão. Mas Doroteia contava um pouco demais com suas próprias forças. A clareza e a intensidade de sua ação mental naquela manhã eram a continuação de uma exaltação nervosa que tornava seu corpo tão perigosamente responsivo quanto um pedaço do melhor cristal veneziano, e ao olhar para Rosamond, ela de repente viu seu coração inchar e não conseguia falar. Todo o seu esforço foi necessário para conter as lágrimas. Ela conseguiu isso, e a emoção só passou por seu rosto como o espírito de um soluço, mas aumentou a impressão de Rosamund de que o estado de espírito das A. Casalbon deve ser algo bem diferente do que ela havia imaginado. Então eles se sentaram sem uma palavra de prefácio nas duas cadeiras que por acaso estavam mais próximas, e também estavam próximas, embora a noção de Rosamund quando ela se curvou pela primeira vez fosse que ela deveria ficar muito longe da Sa. Casalbon. Mas ela parou de pensar em como qualquer coisa acabaria apenas imaginando o que viria. E Doroteia começou a falar com bastante simplicidade, ganhando firmeza à medida que avançava. Eu tinha uma missão ontem que não terminei, é por isso que estou aqui novamente tão cedo. Você não vai me achar muito problemático quando eu lhe disser que vim falar com você sobre a injustiça que foi demonstrada para com o SR. Ligat, vai animá-lo, não vai? Saber muito sobre ele para que ele não goste de falar sobre si mesmo só porque é em sua própria defesa e para sua própria honra. Você vai gostar de saber que seu marido tem amigos calorosos, que não deixaram de acreditar em seu alto caráter? Você vai me deixar falar sobre isso sem pensar que eu tomo uma liberdade? Os tons cordiais e suplicantes que pareciam fluir com generosa negligência acima de todos os fatos que encheram a mente de Rosamond como motivo de obstrução e ódio entre ela e essa mulher, e eram tão calmamente quanto uma corrente quente sobre seus medos cada vez menores. É claro que Casalbon tinha os fatos em mente, mas não ia falar de nada relacionado a eles. Esse alívio era grande demais para Rosamond sentir muito mais no momento. Ela respondeu lindamente, na nova facilidade de sua alma. Eu sei que você tem sido muito bom. Gostaria de ouvir qualquer coisa que você me diga sobre Tércio. Anteontem, disse Dorothea, quando pedi a ele que viesse a Lowick para me dar sua opinião sobre os assuntos do hospital, ele me contou tudo sobre sua conduta e sentimentos neste triste evento que fez pessoas ignorantes lançarem suspeitas sobre ele. A razão pela qual ele me contou foi porque eu fui muito ousado e perguntei a ele. Eu acreditava que ele nunca havia agido de forma desonrosa e implorei que ele me contasse a história. Ele me confessou que nunca havia contado isso antes, nem mesmo para você, porque não gostava muito de dizer. Eu não estava errado, como se isso fosse prova, quando há culpados que o dirão. A verdade é que ele não sabia nada sobre esse homem Raffles ou que havia algum segredo ruim sobre ele, e ele pensou que o SR. Bustrode lhe ofereceu o dinheiro porque ele se arrependeu, por gentileza, de tê-lo recusado antes. Toda sua ansiedade em relação ao paciente era tratá-lo corretamente, e ele estava um pouco desconfortável porque o caso não terminou como ele esperava, mas ele pensou então e ainda pensa que pode não ter havido nada de errado nisso da parte de ninguém. E eu disse ao SR, Farebroter, ao SR, Broke e a Sir James Cheton, todos eles acreditam em seu marido. Isso vai animá-lo, não é? Isso vai te dar coragem. O rosto de Dorothea ficou animado e, ao sorrir para Rosamond muito perto dela, ela sentiu algo como uma timidez tímida diante de um superior, na presença desse ardor esquecido de si mesma. Ela disse, com vergonha corada, Obrigada, você é muito gentil. E ele sentiu que estava tão errado em não derramar tudo sobre isso para você. Mas você vai perdoá-lo. Foi porque ele sente muito mais sobre sua felicidade do que qualquer outra coisa. Ele sente sua vida ligada à sua, e isso o machuca mais do que qualquer coisa, que seus infortúnios devem machucá-lo. Ele poderia falar comigo porque sou uma pessoa indiferente. Então perguntei a ele se poderia ir vê-lo, porque eu senti muito pelo problema dele e pelo seu. É por isso que vim ontem e porque vim hoje. Os problemas são tão difíceis de suportar, não é? Como podemos viver e pensar que alguém tem problemas, problemas penetrantes, e poderíamos ajudá-los, e nunca tentar? Doroteia, completamente influenciada pelo sentimento que estava proferindo, esqueceu tudo, exceto que estava falando do coração de sua própria aprovação para o de Rosamond. A emoção se transformou cada vez mais em sua expressão, até que os tons podem ter chegado à medula como um grito baixo de alguma criatura sofredora na escuridão. E ela inconscientemente colocou a mão novamente na mãozinha que ela havia pressionado antes. Rosamond, com uma pontada avassaladora,
como se uma ferida dentro dela tivesse sido sondada, explodiu em choro histérico como fizera no dia anterior, quando se agarrou ao marido. A pobre Dorothea estava sentindo uma grande onda de sua própria tristeza retornando sobre ela, seu pensamento sendo atraído para a possível participação que o Ladislau poderia ter no tumulto mental de Rosamond. Ela estava começando a temer que não fosse capaz de se suprimir o suficiente até o final desta reunião, e enquanto sua mão ainda estava descansando no colo de Rosamond, embora a mão embaixo dela estivesse retirada, ela estava lutando contra seus próprios soluços crescentes. Ela tentou se controlar com o pensamento de que isso poderia ser um ponto de virada em 3 vidas, não na sua. Não, ali o irrevogável havia acontecido, mas naquelas 3 vidas que estavam tocando a dela com a vizinhança solene de perigo e angústia. A frágil criatura que chorava perto dela ainda poderia haver tempo para resgatá-la da miséria de laços falsos e incompatíveis. E esse momento era diferente de qualquer outro. Ela e Rosamond nunca mais poderiam ficar juntas com a mesma consciência emocionante de ontem dentro de ambas. Ela sentia que a relação entre eles era peculiar o suficiente para lhe dar uma influência peculiar, embora não tivesse ideia de que a maneira como seus próprios sentimentos estavam envolvidos fosse totalmente conhecida pelas Ra. Egat. Era uma crise mais recente, a experiência de Rosamund do que até mesmo Dorothea poderia imaginar. Ela estava sob o primeiro grande choque que destruiu seu mundo de sonhos, no qual ela tinha sido facilmente confiante em si mesma e crítica dos outros, e essa estranha manifestação inesperada de sentimento em uma mulher de quem ela se aproximara com uma aversão e pavor cada vez menores, como alguém que deve necessariamente ter um ódio ciumento por ela, fez sua alma cambalear ainda mais com a sensação de que ela estava andando em um mundo desconhecido que acabara de invadir sobre ela. Quando a garganta convulsiva de Rosamund estava se acalmando e ela retirou o lenço com o qual estivera escondendo o rosto, seus olhos encontraram os de Dorothea tão impotentes como se fossem flores azuis. De que adiantava pensar no comportamento depois desse choro? E Dorothea parecia quase tão infantil, com o traço negligenciado de uma lágrima silenciosa. O orgulho foi quebrado entre esses dois. Estávamos falando sobre seu marido, disse Dorothea com certa timidez. Achei que sua aparência havia mudado tristemente com o sofrimento outro dia. Eu não vi há muitas semanas. Ele disse que estava se sentindo muito solitário em seu julgamento, mas acho que ele teria suportado tudo melhor se tivesse sido capaz de ser bastante aberto com você. Tertius fica tão zangado e impaciente se eu disser alguma coisa, disse Rosamond, imaginando que ele estava reclamando dela para Dorothea. Ele não deveria se surpreender que eu me opusesse a falar com ele sobre assuntos dolorosos. Foi ele mesmo que ele culpou por não falar, disse Dorothea. O que ele disse de você foi que ele não poderia ser feliz em fazer qualquer coisa que o deixasse infeliz, que seu casamento era, é claro, um vínculo que deveria afetar sua escolha sobre tudo, e por essa razão ele recusou minha proposta de manter sua posição no hospital, porque isso o obrigaria a ficar em Middlemarch, e ele não se comprometeria a fazer nada que fosse doloroso para você. Ele poderia dizer isso para mim, porque sabe que tive muitas provações em meu casamento, por causa da doença de meu marido, que atrapalhou seus planos e o entristeceu, e ele sabe que senti como é difícil andar sempre com medo de machucar outra pessoa que está amarrada a nós. Dorothea esperou um pouco. Ela discerniu um leve prazer roubando o rosto de Rosamond. Mas não houve resposta, e ela continuou, com um tremor crescente. O casamento é tão diferente de tudo mais. Há algo ainda terrível na proximidade que isso traz. Mesmo que amássemos alguém melhor do que aqueles com quem éramos casados, não adiantaria a pobre Dorothea em sua ansiedade palpitante. Só poderia apreender sua linguagem quebrada, quero dizer. O casamento consome todo o nosso poder de dar ou receber qualquer bem-aventurança nesse tipo de amor. Eu sei que pode ser muito caro, mas mata nosso casamento e então o casamento permanece conosco como um assassinato e todo o resto se foi. Então nosso marido, se ele nos amou e confiou, e nós não o ajudamos, mas fizemos uma maldição em sua vida. Sua voz havia caído muito baixo, havia um pavor sobre ela de presumir longe demais e de falar como se ela mesma fosse a perfeição abordando o erro. Ela estava muito preocupada com sua própria ansiedade, para perceber que Rosamond também estava tremendo, e cheia da necessidade de expressar companheirismo piedoso em vez de repreensão. Ela colocou as mãos nas de Rosamond e disse com rapidez mais agitada: eu sei que o sentimento pode ser muito querido, ele tomou conta de nós desprevenido, é tão difícil. Pode parecer a morte se separar dele, nós somos fracos, eu sou fraco. As ondas de sua própria tristeza, das quais ela lutava para salvar outra, correram sobre Dorothea com força conquistadora. Ela parou em agitação, sem palavras, sem chorar, mas sentindo como se estivesse sendo agarrada interiormente. Seu rosto ficou com uma palidez mortal, seus lábios tremiam e ela pressionava as mãos impotentes nas mãos que estavam sob eles. Rosamond,
tomada por uma emoção mais forte do que a sua, apressada em um novo movimento que dava a todas as coisas um aspecto novo, terrível e indefinido. Não conseguiu encontrar palavras, mas involuntariamente colocou os lábios na testa de Dorothea, que estava muito perto dela, e então, por um minuto, as duas mulheres se abraçaram como se estivessem em um naufrágio. Você está pensando que não é verdade, disse Rosamond em um meio sussurro ansioso, enquanto ainda sentia os braços de Dorothea ao seu redor, impelida por uma misteriosa necessidade de se libertar de algo que a oprimia como se fosse culpa de sangue. Eles se afastaram, olhando um para o outro. Quando você veio ontem, não foi como você pensou, disse Rosamond no mesmo tom. Houve um movimento de atenção surpresa em Dorothea. Ela esperava uma justificativa da própria Rosamond. Ele estava me dizendo como amava outra mulher, para que eu soubesse que ele nunca poderia me amar, disse Rosamond, ficando cada vez mais apressada à medida que avançava. E agora acho que ele me odeia porque você o confundiu ontem. Ele disse que é através de mim que você vai pensar mal dele, pensar que ele é uma pessoa falsa. Mas não será por mim. Ele nunca teve nenhum amor por mim, eu sei que ele não, ele sempre pensou pouco em mim. Ele disse ontem que nenhuma outra mulher existia para ele além de você. A culpa do que aconteceu é inteiramente minha. Ele disse que nunca poderia explicar para você por minha causa. Ele disse que você nunca mais poderia pensar bem dele. Mas agora o disse, e ele não pode mais me censurar. Rosamond havia libertado sua alma sob impulsos que ela não conhecia antes. Ela havia começado sua confissão sob a influência subjugadora da emoção de Dorothea, e enquanto ela continuava, ela tinha a sensação de que estava repelindo as cessuras de Will, que ainda eram como uma ferida de faca dentro dela. A repulsa de sentimento em Dorothea era forte demais para ser chamada de alegria. Foi um tumulto em que a terrível tensão da noite e da manhã causou uma dor resistente. Ela só podia perceber que isso seria alegria quando ela recuperasse seu poder de senti-la. Sua consciência imediata era de imensa simpatia sem controle. Ela cuidava de Rosamond sem luta agora e respondeu sinceramente às suas últimas palavras. Não, ele não pode mais censurá-lo. Com sua tendência habitual de superestimar o bem dos outros, ela sentiu uma grande extradição de seu coração em relação a Rosamond pelo esforço generoso que a redimiu do sofrimento, sem contar que o esforço era um reflexo de sua própria energia. Depois de ficarem um pouco em silêncio, ela disse: Você não está arrependido de eu ter vindo esta manhã? Não, você tem sido muito bom para mim, disse Rosamond. Eu não pensei que você seria tão bom. Eu estava muito infeliz. Não estou feliz agora. Tudo é tão triste. Mas dias melhores virão. Seu marido será justamente valorizado. E ele depende de você para se confortar. Ele te ama mais. A pior perda seria perder isso, e você não perdeu, disse Dorothea. Ela tentou afastar o pensamento avassalador de seu próprio alívio, para não deixar de ganhar algum sinal de que a afeição de Rosamond estava ansiando por seu marido. Tertius não encontrou falhas em mim, então? Disse Rosamond, entendendo agora que Lidgat poderia ter dito qualquer coisa a Asra, casal bom, e que ela certamente era diferente das outras mulheres. Talvez houvesse um leve gosto de ciúme na pergunta. Um sorriso começou a aparecer no rosto de Dorothea quando ela disse: Não, de fato. Como você pode imaginar isso? Mas aqui a porta se abriu e Lidgat entrou. Voltei à minha qualidade de médico, disse ele. Depois que foi embora, fui assombrado por dois rostos pálidos, Asra. Casalbon parecia tão necessitada de cuidados quanto você, Cose. E pensei que não tinha cumprido meu dever ao deixá-los juntos, então, quando estive na casa de Coleman, voltei para casa novamente. Percebi que você estava andando, Sa. Casalbon, e o céu mudou, acho que podemos chover. Posso enviar alguém para ordenar que sua carruagem venha buscá-lo? Oh, não. Eu sou forte. Eu preciso da caminhada, disse Dorothea, levantando-se com animação no rosto. Ah, Ligate e eu conversamos muito, e é hora de eu ir. Sempre fui acusado de ser imoderado e falar demais. Ela estendeu a mão para Rosamond e eles se despediram fervorosamente e silenciosamente, sem beijo ou outra demonstração de efusão. Havia entre eles muita emoção séria para que usassem os sinais superficialmente. Quando Lidgat a levou até a porta, ela não disse nada sobre Rosamond, mas contou a ele sobre o SR, Farbroter e os outros amigos que ouviram com crença sua história. Quando ele voltou para Rosamond, ela já havia se jogado no sofá, em cansaço resignado. Bem, Rose, disse ele, de pé sobre ela e tocando seu cabelo, o que você acha da Sa? Casal bom agora que você viu tanto dela? Acho que ela deve ser melhor do que qualquer um, disse Rosamond, e ela é muito bonita. Se você for falar com ela com tanta frequência, ficará mais descontente comigo do que nunca. Lidgat riu-do tantas vezes. Mas ela o deixou menos descontente comigo? Acho que sim, disse Rosamond, olhando para o rosto dele.
Como seus olhos são pesados, tertios e empurre seu cabelo para trás. Ele ergueu a grande mão branca para obedecê-la e sentiu-se grato por essa pequena marca de interesse nele. A fantasia da pobre Rosamunda havia voltado terrivelmente açoitada a mansa o suficiente para se aninhar sob o velho abrigo despesado. E o abrigo ainda estava lá. Lidgate aceitou seu lote estreito com triste resignação. Ele escolheu essa criatura frágil e assumiu o fardo de sua vida em seus braços. Ele deve andar como puder, carregando esse fardo lamentavelmente. Capítulo 82. Minha dor está em frente e minha alegria ficou para trás. Shakespeare, Sonetos. Os exilados notoriamente se alimentam muito de esperanças e é improvável que permaneçam no banimento, a menos que sejam obrigados. Quando Will Ladislau se exilou de Middlemarch, ele não havia colocado nenhum obstáculo mais forte ao seu retorno do que sua própria determinação, que não era de forma alguma uma barreira de ferro, mas simplesmente um estado de espírito passível de se fundir em um minueto com outros estados de espírito e de se ver curvando, sorrindo e dando lugar com facilidade educada. Com o passar dos meses, pareceu-lhe cada vez mais difícil dizer por que não deveria correr para Middlemarch apenas para ouvir algo sobre Dorothea, e se em tal visita de voo ele tivesse a chance, por alguma estranha coincidência, de se encontrar com ela, não havia razão para ele se envergonhar de ter feito uma viagem inocente que ele havia suposto de antemão que não deveria fazer. Como ele estava irremediavelmente separado dela, ele certamente poderia se aventurar em sua vizinhança, e quanto aos amigos desconfiados que mantinham um dragão vigiando sobre ela, suas opiniões pareciam cada vez menos importantes com o tempo e a mudança de ar. E havia uma razão independentemente de Dorothea que parecia fazer de uma viagem a Middlemarch uma espécie de dever filantrópico. Will havia dado uma atenção desinteressada a um acordo pretendido em um novo plano no extremo oeste, e a necessidade de fundos para realizar um bom projeto o levou a debater consigo mesmo se não seria um uso louvável fazer de sua reivindicação sobre Bulstrode, para insistir na aplicação daquele dinheiro que havia sido oferecido a si mesmo como meio de realizar um esquema provável para ser amplamente benéfico. A questão parecia muito duvidosa para Will, e sua repugnância em entrar novamente em qualquer relação com o banqueiro poderia tê-lo feito descartá-la rapidamente se não tivesse surgido em sua imaginação a probabilidade de que seu julgamento pudesse ser determinado com mais segurança por uma visita a Middlemarch. Se foi o objetivo que Will declarou a si mesmo como uma razão para descer. Ele pretendia confiar em Lidgate e discutir a questão do dinheiro com ele, e pretendia se divertir nas poucas noites de sua estada com muita música e badinagem com a bela Rosamond, sem negligenciar seus amigos no presbitério de Lowe. Se o presbitério ficava perto da mansão, isso não era culpa dele. Ele havia negligenciado os Farebroters antes de sua partida, de uma resistência orgulhosa à possível acusação de buscar indiretamente entrevistas com Dorothea, mas a fome nos domestica, e Will ficou muito faminto pela visão de uma certa forma e pelo som de uma certa voz. Nada havia feito em vez disso nem a ópera, nem a conversa de políticos zelosos, nem a recepção lisonjeira em cantos escuros de sua nova mão nos principais artigos. Assim ele desceu, prevendo com confiança como quase tudo seria em seu pequeno mundo familiar, temendo, de fato, que não houvesse surpresas em sua visita. Mas ele havia encontrado aquele mundo monótono em uma condição terrivelmente dinâmica, na qual até mesmo a badinagem e o lirismo se tornaram explosivos, e o primeiro dia dessa visita se tornou a época mais fatal de sua vida. Na manhã seguinte, ele se sentiu tão atormentado com o pesadelo das consequências, ele temia tanto as questões imediatas diante dele que, vendo enquanto tomava o café da manhã a chegada da carruagem de Riverstone, ele saiu apressadamente e tomou seu lugar nela, para que pudesse ser aliviado, pelo menos por um dia, da necessidade de fazer ou dizer qualquer coisa em Middlemarch. O Ladislau estava em uma daquelas crises emaranhadas que são mais comuns na experiência do que se poderia imaginar, devido ao absoluto superficial dos julgamentos dos homens. Ele havia encontrado Lidgate, por quem tinha o mais sincero respeito, em circunstâncias que exigiam sua simpatia completa e francamente declarada, e a razão pela qual, apesar dessa afirmação, teria sido melhor para Will ter evitado toda intimidade adicional, ou mesmo contato, com Lidgate era precisamente do tipo que fazia tal curso parecer impossível. Para uma criatura do temperamento suscetível de Will sem qualquer região neutra de indiferença em sua natureza, pronta para transformar tudo o que lhe acontecia nas colisões de um drama apaixonado, a revelação de que Rosamond havia tornado sua felicidade de alguma forma dependente dele era uma dificuldade que sua explosão de raiva em relação a ela havia aumentado imensamente para ele. Ele odiava sua própria crueldade e, no entanto, temia mostrar a plenitude de sua cedência. Ele deveria ir até ela novamente, a amizade não poderia ter um fim repentino, e sua infelicidade era um poder que ele temia.
E o tempo todo não havia mais antegozo de prazer na vida diante dele do que se seus membros tivessem sido cortados e ele estivesse fazendo seu novo começo de muletas. À noite, ele debateu se não deveria embarcar na carruagem, não para Riverstone, mas para Londres, deixando um bilhete para Ligate que daria um motivo improvisado para sua retirada. Mas havia fortes cordas que o puxavam para trás daquela partida abrupta, a praga de sua felicidade ao pensar em Dorotea, o esmagamento daquela esperança principal que permanecerá apesar da reconhecida necessidade de renúncia. Era uma miséria muito nova para ele se resignar a ela e ir direto para uma distância que também era desespero. Assim, ele não fez nada mais decidido do que pegar a carruagem de Riverstone. Ele voltou por ele enquanto ainda era dia, tendo decidido que deveria ir para a casa de Ligate naquela noite. O Rubicão, sabemos, era um riacho muito insignificante de se olhar, seu significado residia inteiramente em certas condições invisíveis. Will sentiu-se como se tivesse sido forçado a cruzar sua pequena vala de fronteira, e o que ele viu além dela não foi império, mas sujeição descontente. Mas às vezes nos é dado, mesmo em nossa vida cotidiana, testemunhar a influência salvadora de uma natureza nobre, a eficácia divina do resgate que pode residir em um ato de comunhão auto-subjugado. Se Dorotea, depois da angústia da noite, não tivesse feito aquela caminhada até Rosamond Ora, ela talvez tivesse sido uma mulher que ganhou um caráter mais elevado pela discrição, mas certamente não teria sido tão bom para aqueles três que estavam em uma lareira na casa de Lidgate às 7h30 daquela noite. Rosamund estava preparada para a visita de Will, e ela o recebeu com uma frieza lânguida que Ligate explicava por sua exaustão nervosa, da qual ele não podia supor que tivesse qualquer relação com Will. E quando ela se sentou em silêncio curvando-se sobre um pouco de trabalho, ele inocentemente se desculpou por ela de uma forma indireta, implorando que ela se inclinasse para trás e descansasse. Ele estava infeliz com a necessidade de fazer o papel de um amigo que estava fazendo sua primeira aparição e saudação a Rosamond, enquanto seus pensamentos estavam ocupados com o sentimento dela desde aquela cena de ontem, que parecia ainda inexoravelmente encerrar os dois, como a visão dolorosa de uma dupla loucura. Aconteceu que nada chamou Ligate para fora da sala, mas quando Rosamond serviu o chá e Will se aproximou para buscá-lo, ela colocou um pouquinho de papel dobrado em seu pires. Ele o viu e o prendeu rapidamente, mas quando voltou para sua estalagem, não teve vontade de desdobrar o papel. O que Rosamond havia escrito para ele provavelmente aprofundaria as impressões dolorosas da noite. Ainda assim, ele abriu e leu pela vela da cama. Havia apenas estas poucas palavras em sua mão fluida. Eu disse a Azar, Carol, ela não está sob nenhum erro sobre você. Eu disse a ela porque ela veio me ver e foi muito gentil. Você não terá nada para me censurar agora. Eu não terei feito nenhuma diferença para você. O efeito dessas palavras não foi totalmente alegria. Enquanto Will se debruçava sobre eles com imaginação excitada, ele sentiu suas bochechas e orelhas queimando ao pensar no que havia ocorrido entre Dorotea e Rosamond com a incerteza de até que ponto Dorotea ainda poderia sentir sua dignidade ferida ao ter uma explicação de sua conduta oferecida a ela. Ainda pode permanecer em sua mente uma associação mudada com ele que fez uma diferença irremediável, uma falha duradoura. Com fantasia ativa, ele se colocou em um estado de dúvida pouco mais fácil do que o do homem que escapou do naufrágio à noite e está em terreno desconhecido na escuridão. Até aquele miserável ontem em certo momento de aflição há muito tempo na mesma sala e na mesma presença toda a sua visão, todo o seu pensamento um do outro, tinha sido como em um mundo à parte, onde a luz do sol caía sobre altos lírios brancos, onde nenhum mal espreitava, e nenhuma outra alma entrou. Mas agora Doroteu encontraria naquele mundo novamente. Capítulo 83. E agora bom dia para nossas almas despertas que não se vigiam por medo, pois o amor todo o amor por outras vistas controla e faz um pequeno quarto, um em todos os lugares. Doutor. Tony. Na segunda manhã após a visita de Dorothea a Rosamond, ela teve 2 noites de sono profundo e não apenas perdeu todos os vestígios de fadiga, mas sentiu como se tivesse uma grande quantidade de força supérflua, isto é, mais força do que ela poderia conseguir se concentrar em qualquer ocupação. No dia anterior, ela havia feito longas caminhadas fora do terreno e feito 2 visitas ao presbitério, mas ela nunca em sua vida disse a ninguém a razão pela qual ela passava seu tempo dessa maneira infrutífera, e esta manhã ela estava bastante zangada consigo mesma por sua inquietação infantil. O dia de hoje deveria ser gasto de maneira bem diferente. O que havia para ser feito na aldeia? Os céus! Nada. Todo mundo estava bem e tinha flanela, o porco de ninguém havia morrido, e era sábado de manhã, quando houve uma limpeza geral de portas e pedras de portas, e quando era inútil entrar na escola.
Mas havia vários assuntos sobre os quais Dorothea estava tentando esclarecer, e ela resolveu se jogar energicamente no mais grave de todos. Ela se sentou na biblioteca diante de sua pequena pilha particular de livros sobre economia política e assuntos afins, dos quais ela estava tentando obter luz sobre a melhor maneira de gastar dinheiro para não prejudicar os vizinhos, ou que venha a ser a mesma coisa para fazer lhes o maior bem. Aqui estava um assunto pesado que, se ela pudesse se apossar dele, certamente manteria sua mente firme. Infelizmente, sua mente escorregou por uma hora inteira, e no final ela se viu lendo frases duas vezes com uma intensa consciência de muitas coisas, mas não de qualquer coisa contida no texto. Isso era impossível. Ela deveria pedir a carruagem e dirigir até Tipton? Não, por algum motivo ou outro, ela preferiu ficar em Lowick. Mas sua mente errante deve ser reduzida à ordem. Havia uma arte na autodisciplina, e ela deu voltas e voltas na biblioteca marrom, considerando que tipo de manobra ela poderia prender seus pensamentos errantes. Talvez uma mera tarefa fosse o melhor meio, algo para o qual ela deveria ir obstinadamente. Não havia a geografia da Ásia Menor, na qual sua negligência havia sido frequentemente repreendida pelo SR. Calabon. Ela foi até o gabinete de mapas e desenrolou um. Esta manhã ela poderia finalmente ter certeza de que a Pafagônia não estava na costa levantina e fixar sua escuridão total sobre os Chalibes firmemente nas margens do Echino. Um mapa era uma boa coisa para estudar quando você estava disposto a pensar em outra coisa, sendo composto de nomes que se transformariam em um carrilhão se você voltasse a eles. Dorothea começou a trabalhar seriamente, curvando-se perto de seu mapa e pronunciando os nomes em um tom audível e suave, que muitas vezes tocava um carrilhão. Ela parecia divertidamente feminina depois de toda a sua profunda experiência, balançando a cabeça e marcando os nomes nos dedos, com um pequeno franzir do lábio, e de vez em quando parando para colocar as mãos em cada lado do rosto e dizer: Os céus! Os céus! Não havia razão para que isso terminasse mais do que um carrossel, mas foi finalmente interrompido pela abertura da porta e pelo anúncio das Tá. A velhinha, cujo gorro mal chegava ao ombro de Dorothea, foi calorosamente recebida, mas enquanto sua mão estava sendo pressionada, ela fez muitos de seus ruídos de castor, como se tivesse algo difícil de dizer. Sente-se, disse Dorothea, colando uma cadeira para a frente. Eu sou procurado por alguma coisa? Ficarei muito feliz se puder fazer alguma coisa. Eu não vou ficar, disse Astá. Noble, colocando a mão em sua pequena cesta e segurando algum artigo dentro dela nervosamente, deixei um amigo no cemitério. Ela caiu em seus sons inarticulados e, inconscientemente, puxou o artigo que estava dedilhando. Era a caixa de pastilhas de casco de tartaruga, e Dorothea sentiu a cor subindo em suas bochechas. SR. Ladislau, continuou a tímida mulherzinha. Ele teme tê-lo ofendido e me implorou para perguntar se você o verá por alguns minutos. Dorothea não respondeu no instante. Estava passando por sua cabeça que ela não poderia recebê-lo nesta biblioteca, onde a proibição de seu marido parecia habitar. Ela olhou para a janela. Ela poderia sair e encontrá-lo no terreno? O céu estava pesado e as árvores começaram a tremer como em uma tempestade que se aproximava. Além disso, ela se esquivou de ir até ele. PJ. Casal bom, disse Astá. Noble, pateticamente, senão devo voltar e dizer não, e isso vai machucá-lo. Sim, eu vou vê-lo, disse Dorothea. Por favor, diga a ele para vir. Que mais havia para ser feito? Não havia nada que ela desejasse naquele momento, exceto ver Will, a possibilidade de vê-lo se colocar insistentemente entre ela e todos os outros objetos, e ainda assim ela tinha uma excitação latejante como um alarme sobre ela, uma sensação de que ela estava fazendo algo ousadamente desafiador por causa dele. Quando a pequena senhora partiu em sua missão, Dorothea ficou no meio da biblioteca com as mãos cruzadas diante dela, sem fazer nenhuma tentativa de se recompor em uma atitude de inconsciência digna. O que ela estava menos consciente naquele momento era seu próprio corpo. Ela estava pensando no que provavelmente estava na mente de Will e nos ressentimentos que os outros tinham por ele. Como poderia qualquer dever prendê-la à dureza? A resistência ao deselogio injusto se misturou com seu sentimento por ele desde o início, e agora, no rebote de seu coração após sua angústia, a resistência era mais forte do que nunca. Se eu o amo demais, é porque ele foi usado tão mal. Havia uma voz dentro dela dizendo isso para algum público imaginário na biblioteca, quando a porta foi aberta e ela viu Will diante dela. Ela não se mexeu, e ele veio em sua direção com mais dúvida e timidez em seu rosto do que ela jamais vira antes. Ele estava em um estado de incerteza que o deixava com medo de que algum olhar ou palavra sua o condenasse a uma nova distância dela, e Dorothea tinha medo de sua própria emoção. Ela parecia como se houvesse um feitiço sobre ela, mantendo-a imóvel e impedindo-a de desapertar as mãos, enquanto algum desejo intenso e grave estava aprisionado em seus olhos.
Vendo que ela não estendeu a mão como de costume, Will parou a 1 metro dela e disse com vergonha: Estou muito grato a você por me ver. Eu queria vê-lo, disse Dorothea, sem outras palavras ao comando. Não me ocorreu sentar-se, e Will não deu uma interpretação alegre a essa maneira majestosa de recebê-lo, mas ele continuou dizendo o que havia decidido dizer. Temo que você me ache tolo e talvez errado por voltar tão cedo. Fui punido por minha impaciência. Você sabe, todo mundo sabe agora uma história dolorosa sobre minha ascendência. Eu sabia disso antes de ir embora e sempre quis contar a você se algum dia nos encontrássemos novamente. Houve um leve movimento em Dorothea e ela desapertou as mãos, mas imediatamente as dobrou uma sobre a outra. Mas o caso é uma questão de fofoca agora, continuou Will. Eu queria que você soubesse que algo relacionado a isso, algo que aconteceu antes de eu ir embora, ajudou a me trazer aqui novamente. Pelo menos eu pensei que desculpava a minha vinda. Era a ideia de fazer com que Bulstrode aplicasse algum dinheiro para um propósito público, algum dinheiro que ele havia pensado em me dar. Talvez seja mais para crédito de Bulstrode, que ele me ofereceu em particular uma compensação por uma lesão antiga. Ele se ofereceu para me dar uma boa renda para fazer as pazes, mas suponho que você conheça a história desagradável. Will olhou duvidosamente para Dorothea, mas seus modos estavam reunindo um pouco da coragem desafiadora com que ele sempre pensou nesse fato em seu destino. Ele acrescentou: Você sabe que deve ser totalmente doloroso para mim. Sim, sim, eu sei, disse Dorothea, apressadamente. Eu não escolhi aceitar uma renda de tal fonte. Eu tinha certeza de que você não pensaria bem de mim se eu fizesse isso, disse Will. Por que ele deveria se importar em dizer algo desse tipo para ela agora? Ela sabia que ele havia confessado seu amor por ela. Eu senti isso e ele interrompeu, no entanto. Você agiu como eu esperava que você agisse, disse Dorothea, seu rosto se iluminando e sua cabeça ficando um pouco mais ereta em seu belo caule. Eu não acreditava que você deixaria qualquer circunstância do meu nascimento criar um preconceito em você contra mim, embora com certeza o fizesse em outros, disse Will, balançando a cabeça para trás à sua maneira antiga e olhando com um apelo grave nos olhos dela. Se fosse uma nova dificuldade, seria um novo motivo para eu me apegar a você, disse Dorothea fervorosamente. Nada poderia ter me mudado, mas seu coração estava inchando e era difícil continuar. Ela fez um grande esforço sobre si mesma para dizer em voz baixa e trêmula, mas pensando que você era diferente e não tão bom quanto eu acreditava que você fosse. Você certamente acreditará em mim melhor do que eu em tudo, exceto disse Will, dando lugar ao seu próprio sentimento na evidência dela. Quero dizer, na minha verdade para você. Quando pensei que você duvidava disso, não me importei com nada do que restou. Eu pensei que estava tudo acabado comigo, e não havia nada para tentar, apenas coisas para suportar. Não duvido mais de você, disse Dorothea, estendendo a mão, um vago medo por ele impelindo sua afeição indescritível. Ele pegou a mão dela e levou-a aos lábios com algo como um soluço. Mas ele estava com o chapéu e as luvas na outra mão e poderia ter feito o retrato de um monarquista. Ainda assim, era difícil soltar a mão e Dorothea, retirando-a em uma confusão que a angustiava, olhou e se afastou. Veja como as nuvens se tornaram escuras e como as árvores são jogadas, disse ela, caminhando em direção à janela, mas falando e se movendo com apenas uma vaga noção do que estava fazendo. Will acediu a uma pequena distância e encostou-se no encosto alto de uma cadeira de couro, na qual se aventurava agora a colocar o chapéu e as luvas, e se libertar da intolerável formalidade a que fora condenado pela primeira vez na presença de Dorothea. Deve-se confessar que ele se sentiu muito feliz naquele momento apoiado na cadeira. Ele não tinha muito medo de qualquer coisa que ela pudesse sentir agora. Eles ficaram em silêncio, não olhando um para o outro, mas olhando para as sempre-vivas que estavam sendo jogadas, e estavam mostrando a parte inferior pálida de suas folhas contra o céu escuro. Will nunca gostou tanto da perspectiva de uma tempestade, e isso o livrou da necessidade de ir embora. Folhas e pequenos galhos foram arremessados, e o trovão estava se aproximando. A luz estava cada vez mais sombria, mas veio um relâmpago que os fez começar a olhar um para o outro e depois sorrir. Dorothea começou a dizer o que estava pensando. Isso foi uma coisa errada para você dizer, que você não teria nada para tentar. Se tivéssemos perdido nosso próprio bem principal, o bem de outras pessoas permaneceria e vale a pena tentar por isso. Alguns podem ser felizes. Parecia que eu via isso mais claramente do que nunca, quando eu era o mais miserável. Mal posso pensar em como poderia ter suportado o problema se esse sentimento não tivesse vindo a mim para fazer forças. Você nunca sentiu o tipo de miséria que eu senti, disse Will, a miséria de saber que você deve me desprezar. Mas eu me senti pior, era pior pensar mal. Dorothea começou impetuosamente, mas interrompeu. Vai colorir.
Ele tinha a sensação de que tudo o que ela dizia era proferido na visão de uma fatalidade que os mantinha separados. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse apaixonadamente: Podemos pelo menos ter o conforto de falar um com o outro sem disfarce. Já que devo ir embora, já que devemos estar sempre divididos, você pode pensar em mim como alguém à beira da sepultura. Enquanto ele falava, veio um relâmpago vívido que iluminou cada um deles para o outro e a luz parecia ser o terror de um amor sem esperança. Doroteia disparou instantaneamente pela janela, Will a seguiu, agarrando sua mão com um movimento espasmódico, e assim eles ficaram de pé, com as mãos entrelaçadas, como duas crianças, olhando para a tempestade, enquanto o trovão dava um tremendo estalo e rolava acima deles, e a chuva começava a cair. Então eles viraram o rosto um para o outro, com a lembrança de suas últimas palavras, e não soltaram as mãos um do outro. Não há esperança para mim, disse Will. Mesmo que você me amasse tanto quanto eu te amo, mesmo que eu fosse tudo para você, provavelmente sempre serei muito pobre. Em um cálculo sóbrio, não se pode contar com nada além de um lote rastejante. É impossível pertencermos um ao outro. Talvez seja vil da minha parte ter pedido uma palavra sua. Eu pretendia ir embora em silêncio, mas não fui capaz de fazer o que pretendia. Não se desculpe, disse Dorothea em seu tom claro e terno. Prefiro compartilhar todos os problemas de nossa despedida. Seus lábios tremiam, e os dele também. Nunca se soube quais lábios foram os primeiros a se mover em direção aos outros lábios, mas eles se beijaram trêmulos e depois se afastaram. A chuva batia contra as vidraças como se um espírito raivoso estivesse dentro dela e atrás dela estava o grande vento soprando. Foi um daqueles momentos em que tanto os ocupados quanto os ociosos param com certa admiração. Dorothea sentou-se no assento mais próximo a ela, um puff longo e baixo no meio da sala, e com as mãos cruzadas uma sobre a outra no colo, olhou para o mundo exterior sombrio. Will ficou parado por um instante olhando para ela, então sentou-se ao lado dela e colocou a mão na dela, que se virou para cima para ser apertada. Eles se sentaram assim sem olhar um para o outro, até que a chuva diminuiu e começou a cair em silêncio. Cada um estava cheio de pensamentos que nenhum deles podia começar a expressar. Mas quando a chuva estava quieta, Dorothea se virou para olhar para Will. Com exclamação apaixonada, como se algum parafuso de tortura o estivesse ameaçando, ele se levantou e disse: É impossível. Ele foi e se apoiou no encosto da cadeira novamente, e parecia estar lutando com sua própria raiva enquanto ela olhava para ele com tristeza. É tão fatal quanto um assassinato ou qualquer outro horror que divida as pessoas. Ele explodiu novamente. É mais intolerável ter nossa vida mutilada por pequenos acidentes. Não, não diga isso, sua vida não precisa ser mutilada, disse Dorothea, gentilmente. Sim, deve, disse Will, com raiva. É cruel da sua parte falar dessa maneira como se houvesse algum conforto. Você pode ver além da miséria disso, mas eu não. É cruel, é jogar de volta meu amor por você como se fosse uma ninharia falar dessa maneira em face do fato. Nunca poderemos nos casar. Algum dia podemos, disse Dorothea com a voz trêmula. Quando? Disse Will amargamente. De que adianta contar com qualquer sucesso meu? É uma mera questão de saber se algum dia farei mais do que me manter decentemente, a menos que opte por me vender como uma mera caneta e um porta-voz. Eu posso ver isso com bastante clareza. Eu não poderia me oferecer a nenhuma mulher, mesmo que ela não tivesse luxos a renunciar. Houve silêncio. O coração de Dorothea estava cheio de algo que ela queria dizer, e ainda assim as palavras eram muito difíceis. Ela estava totalmente possuída por eles. Naquele momento, o debate estava mudo dentro dela. E era muito difícil que ela não pudesse dizer o que queria dizer. Ele estava olhando pela janela com raiva. Se ele tivesse olhado para ela e não se afastado de seu lado, ela pensou que tudo teria sido mais fácil. Por fim, ele se virou, ainda apoiado na cadeira, e estendendo a mão automaticamente em direção ao chapéu, disse com uma espécie de exasperação: Adeus. Ou, eu não posso suportar isso, meu coração vai se partir, disse Dorothea, levantando-se de seu assento, a enxurrada de sua jovem paixão derrubando todas as obstruções que a mantinham em silêncio, as grandes lágrimas subindo e descendo em um instante. Eu não me importo com a pobreza, eu odeio minha riqueza. Em um instante, Will estava perto dela e tinha os braços em volta dela, mas ela puxou a cabeça para trás e afastou-a dele gentilmente para que ela pudesse continuar falando, seus grandes olhos cheios de lágrimas olhando para os dele muito simplesmente, enquanto ela dizia de uma maneira infantil soluçando: Poderíamos viver muito bem com minha própria fortuna é de mais 700 por ano, eu quero tão pouco sem roupas novas e vou aprender o que tudo custa. Capítulo 84. Embora seja uma canção antiga e jovem, que eu sou culpado, eles são a acusação, que falou tão grande em ferir meu nome. O nombrou Nimade.
Foi logo depois que os lordes rejeitaram o projeto de lei da reforma. Isso explica como o SR. Cadwallader passou a caminhar na encosta do gramado perto do grande conservatório de Frechitial, segurando o Times nas mãos atrás de si, enquanto conversava com o desapego de um pescador de trutas sobre as perspectivas do país para Sir James Chetton. Ah, Cadwallader, a viúva Lady Chotton e Celia às vezes estavam sentadas em cadeiras de jardim, às vezes caminhando para encontrar o pequeno Arthur, que estava sendo puxado em sua carruagem e, como convinha ao infantino Bolda, era protegido por seu guarda-chuva sagrado com uma bela franja de seda. As senhoras também falavam de política, embora de forma mais intermitente. Ah, Cadwallader era forte na criação pretendida de pares. Ela tinha certeza de seu primo que Truberry havia passado para o outro lado inteiramente por instigação de sua esposa, que havia farejado pariatos no ar desde a primeira introdução da questão da reforma e assinaria sua alma para ter precedência sobre sua irmã mais nova, que se casou com um baronete. Lady Chetton achou que tal conduta era muito repreensível e lembrou-se de que a mãe da Sa, Truberry era uma Sa. Celia confessou que era melhor ser senhora do que Sa e que Dodo nunca se importava com a precedência se ela pudesse fazer o que queria. Cadwallader sustentou que era uma má satisfação ter precedência quando todos ao seu redor sabiam que você não tinha uma gota de sangue bom em suas veias, e Celia novamente, parando para olhar para Arthur, disse, seria muito bom, porém, se ele fosse um visconde e o dentinho de sua senhoria aparecesse. Ele poderia ter sido, se James fosse um conde. Minha querida Celia, disse a viúva, o título de James vale muito mais do que qualquer novo condado. Eu nunca desejei que seu pai fosse outra coisa senão Sir James. Ou eu só quis dizer sobre o dentinho de Arthur, disse Celia, confortavelmente. Mas veja, aqui está meu tio vindo. Ela tropeçou para encontrar seu tio, enquanto Sir James e o SR. Cadwallader se apresentaram para formar um grupo com as damas. Celia deslizou o braço pelo do tio, e ele deu um tapinha na mão dela com bem, minha querida. À medida que se aproximavam, era evidente que o SR. Brooke parecia abatido, mas isso foi totalmente explicado pelo estado da política, e enquanto apertava as mãos de todos sem mais saudação do que um bem, vocês estão todos aqui, você sabe, disse o reitor, indo. Não leve tanto a sério o lançamento do projeto de lei, Brooke, você tem toda a ralé do país do seu lado. O projeto de lei, disse o SR. Brooke, com uma leve distração de maneiras. Jogado fora, sabe, os lords estão indo longe demais, no entanto. Eles terão que puxar para cima. Notícias tristes, você sabe. Quero dizer, aqui em casa notícias tristes. Mas você não deve me culpar, Chetton. Qual é o problema? Disse Sir Janis. Não é outro tiro de guarda-caça, espero? É o que eu deveria esperar, quando um sujeito como o Trapin de Bass é solto tão facilmente. Guarda-caça. Não. Vamos entrar. Posso contar a todos vocês na casa, você sabe, disse o SR. Brooke acenando com a cabeça para os Cadwalladers, para mostrar que os incluía em sua confiança. Quanto a caçadores furtivos como Trapin Bass, você sabe, Chetton, continuou ele enquanto eles entravam, quando você é um magistrado, não achará tão fácil cometê-lo. A severidade é muito boa, mas é muito mais fácil quando você tem alguém para fazer isso por você. Você tem um lugar macio em seu coração. Você sabe, você não é um Draco, um Gifreys, esse tipo de coisa. O SR. Brooke estava evidentemente em um estado de perturbação nervosa. Quando ele tinha algo doloroso para contar, geralmente era sua maneira de apresentá-lo entre uma série de detalhes desconexos, como se fosse um remédio que obteria um sabor mais suave ao misturar. Ele continuou sua conversa com Sir James sobre os caçadores furtivos até que todos estivessem sentados, e Asha, Cadwallader, impaciente com essa baboseira, disse: Estou morrendo de vontade de saber a triste notícia. O guarda-caça não é baleado, isso está resolvido. O que é isso, então? Bem, é uma coisa muito difícil, você sabe, disse o SR. Pollock, estou feliz que você e o reitor estejam aqui, é um assunto de família, mas você nos ajudará a suportá-lo, Cadwallader. Eu tenho que dizer isso a você, minha querida. Aqui o OSR. Pollock olhou para Celia, você não tem noção do que é, você sabe. Ei, Chetton, isso vai incomodá-lo incomumente, mas você vê, você não foi capaz de impedi-lo, não mais do que eu. Há algo singular nas coisas, elas voltam, você sabe. Deve ser sobre Dodo, disse Celia, que estava acostumada a pensar em sua irmã como a parte perigosa da máquina da família. Ela se sentou em um banquinho baixo contra o joelho do marido. Pelo amor de Deus, vamos ouvir o que é, disse Sir James. Bem, você sabe, Chetton, eu não pude evitar a vontade de casal bom, era uma espécie de vontade de piorar as coisas. Exatamente, disse Sir James apressadamente. Mas o que é pior?
Dorothea vai se casar de novo, você sabe, disse o Sr. Brooke, acenando com a cabeça para Celia, que imediatamente olhou para o marido com um olhar assustado e colocou a mão no joelho dele. Sir James estava quase branco de raiva, mas não falou. Céu misericordioso, disse Azar. Aglader. Não para o jovem Ladislau. O Sr. Brooke acenou com a cabeça, dizendo, sim, para Ladislau, e então caiu em um silêncio prudencial. Veja, Humphrey, disse Azar. Cadolader, acenando com o braço em direção ao marido. Outra vez você admitirá que tenho alguma previsão, ou melhor, você vai me contradizer e ser tão cego como sempre. Você supôs que o jovem cavalheiro havia saído do país. Então ele pode ser, e ainda assim voltar, disse o reitor, baixinho. Quando você aprendeu isso? Disse Sir James, não gostando de ouvir ninguém falar, embora achasse difícil falar sozinho. Ontem, disse o Sr. Brooke, mansamente. Eu fui para Lowick. Dorothea mandou me chamar, você sabe. Aconteceu de repente nenhum deles tinha ideia há 2 dias nenhuma ideia, você sabe. Há algo singular nas coisas. Mas Dorothea é bastante determinada, não adianta se opor. Eu coloquei isso fortemente para ela. Eu cumpri meu dever, Cheton. Mas ela pode agir como quiser, você sabe. Teria sido melhor se eu tivesse chamado e atirado nele há um ano, disse Sir James, não por sanguinolência, mas porque precisava de algo forte para dizer. Realmente, James, isso teria sido muito desagradável, disse Celia. Seja razoável, Cheton. Olhe para o caso com mais calma, disse o Sr. Adalader, triste por ver seu amigo bem-humorado tão dominado pela raiva. Isso não é tão fácil para um homem de qualquer dignidade e com algum senso de direito quando o caso acontece em sua própria família, disse Sir James, ainda em sua indignação branca. É perfeitamente escandaloso. Se Ladislau tivesse uma centelha de honra, ele teria saído do país imediatamente e nunca mais mostrado seu rosto nele. No entanto, não estou surpreso. No dia seguinte ao funeral de Casalbon, eu disse o que deveria ser feito. Mas eu não fui ouvido. Você queria o que era impossível. Você sabe, Cheton, disse o Sr. Look, você queria que ele fosse enviado. Eu disse a você que Ladislau não deveria ser feito como gostaríamos. Ele tinha suas ideias. Ele era um sujeito notável, eu sempre disse que ele era um sujeito notável. Sim, disse Sir James, incapaz de reprimir uma réplica. É uma pena que você tenha formado essa opinião elevada sobre ele. Estamos em dívida com isso por ele ter sido alojado neste bairro. Estamos em dívida com isso por ver uma mulher como Dorothea se degradando ao se casar com ele. Sir James fez pequenas paradas entre suas cláusulas, as palavras não vieram facilmente. Um homem tão marcado pela vontade de seu marido, que a delicadeza deveria tê-la proibido de vê-lo novamente, que a tira de sua posição adequada para a pobreza, tem a mesquinhez de aceitar tal sacrifício, sempre teve uma posição censurável, uma má origem e, acredito, é um homem de poucos princípios e caráter leve. Essa é a minha opinião. Sir James terminou enfaticamente, virando-se para o lado e cruzando a perna. Eu apontei tudo para ela, disse o Sr. Brooke, desculpando-se quero dizer a pobreza e o abandono de sua posição. Eu disse, minha querida, você não sabe o que é viver com 700 por ano, e não ter carruagem, e esse tipo de coisa, e ir entre pessoas que não sabem quem você é. Eu coloquei isso fortemente para ela. Mas eu aconselho você a falar com a própria Dorothea. O fato é que ela não gosta da propriedade de Casalbon. Você vai ouvir o que ela diz, você sabe. Não, desculpe-me, não vou, disse Sir James com mais frieza. Não suporto vê-la novamente, é muito doloroso. Dói-me muito que uma mulher como Dorothea tenha feito o que é errado. Seja justo, Cheton, disse o reitor fácil e de lábios grandes, que se opôs a todo esse desconforto desnecessário. Ahá. Casalbon pode estar agindo de forma imprudente. Ela está desistindo de uma fortuna por causa de um homem, e nós, homens, temos uma opinião tão ruim um do outro que dificilmente podemos chamar de sábia uma mulher que faça isso. Mas acho que você não deve condená-lo como uma ação errada, no sentido estrito da palavra. Sim, eu quero, respondeu Sir James. Acho que Dorothea comete uma ação errada ao se casar com Ladislau. Meu caro amigo, estamos bastante aptos a considerar um ato errado porque é desagradável para nós, disse o reitor, baixinho. Como muitos homens que leram a vida facilmente, ele tinha o dom de dizer uma verdade doméstica ocasionalmente para aqueles que se sentiam virtuosamente fora de si. Sir James pegou o lenço e começou a morder o canto. É muito terrível da parte de Dodo, disse Celia, desejando justificar o marido. Ela disse que nunca mais se casaria com ninguém. Eu mesma ouvi dizer a mesma coisa, disse Lady Cheton, majestosamente, como se isso fosse uma evidência real. Oh, geralmente é uma exceção silenciosa em tais casos, disse Azar. Cavalader. A única maravilha para mim é que qualquer um de vocês esteja surpreso.
Você não fez nada para impedi-lo. Se você tivesse Lord Tritão aqui para cortejá-la com sua filantropia, ele poderia tê-la levado embora antes do fim do ano. Não havia segurança em mais nada. O SR. Azalbon preparou tudo isso da maneira mais bonita possível. Ele se tornou desagradável ou agradou a Deus fazê-lo assim, e então ele a desafiou a contradizê-lo. É a maneira de tornar qualquer trombeta tentadora, de vendê-la a um preço alto dessa maneira. Não sei o que você quer dizer com errado, Cadwallader, disse Sir James, ainda se sentindo um pouco picado e virando-se na cadeira em direção ao reitor. Ele não é um homem que podemos levar para a família. Pelo menos, devo falar por mim mesmo, continuou ele, mantendo cuidadosamente os olhos longe do SR. Look, suponho que outros acharão sua companhia agradável demais para se preocupar com a propriedade da coisa. Bem, você sabe, Cheton, disse o SR. Proque, bem-humorado, cuidando da perna, não posso virar as costas para Dorotea. Devo ser um pai para ela até certo ponto. Eu disse, minha querida, não vou me recusar a entregá-la. Eu já havia falado fortemente antes. Mas eu posso cortar o vínculo, você sabe. Vai custar dinheiro e ser problemático, mas eu posso fazer isso, você sabe. O SR. Brooke acenou com a cabeça para Sir James e sentiu que ele estava mostrando sua própria força de resolução e propiciando o que era justo no aborrecimento do baronete. Ele havia encontrado um modo mais engenhoso de aparar do que imaginava. Ele havia tocado em um motivo do qual Sir James se envergonhava. A massa de seus sentimentos sobre o casamento de Dorothea com Ladislau deveu-se em parte a preconceitos desculpáveis, ou mesmo a uma opinião justificável, em parte a uma repugnância ciumenta pouco menor no caso de Ladislau do que no de Casalbon. Ele estava convencido de que o casamento era fatal para Dorothea, mas em meio àquela massa corria uma veia da qual ele era um homem bom e honrado demais para gostar da confissão até para si mesmo. Era inegável que a união das duas propriedades Tipton e Frechit deitadas encantadoramente dentro de uma cerca era uma perspectiva que o lisonjeava para seu filho e herdeiro. Portanto, quando o SR. Brooke acenou com a cabeça para esse motivo, Sir James sentiu um súbito embaraço, houve uma parada em sua garganta, ele até corou. Ele havia encontrado mais palavras do que o habitual no primeiro jato de sua raiva, mas a propiciação do SR. Brooke estava mais entupindo sua língua do que a sugestão cáustica do SR. Cadwallader. Mas Celia ficou feliz por ter espaço para falar depois da sugestão de seu tio sobre a cerimônia de casamento, e ela disse, embora com tão pouca ânsia de maneiras como se a pergunta tivesse girado em torno de um convite para jantar. Você quer dizer que Dodo vai se casar diretamente, tio? Em 3 semanas, você sabe, disse o SR. Brooke, impotente. Não posso fazer nada para impedi-lo. Cadwallader acrescentou, voltando-se para um pequeno semblante para o reitor, que disse: eu não deveria fazer nenhum barulho sobre isso. Se ela gosta de ser pobre, isso é problema dela. Ninguém teria dito nada se ela tivesse se casado com o jovem porque ele era rico. Muitos clérigos beneficiados são mais pobres do que serão. Aqui está Elinor, continuou o marido provocador. Ela irritava seus amigos comigo. Eu mal tinha 1000 por ano, eu era um ninguém, conseguia ver nada em mim, meus sapatos não eram o corte certo, todos os homens se perguntavam como uma mulher poderia gostar de mim. Pela minha palavra, devo tomar a parte de Ladislau até ouvir mais danos a ele. Um frei, isso é tudo sofisma, e você sabe disso, disse sua esposa. Tudo é um seu começo e o fim para você. Como se você não tivesse sido um Cadwallader. Alguém supõe que eu teria tomado um monstro como você por qualquer outro nome. E um clérigo também, observou Lady Cheton com aprovação. Não se pode dizer que Elinor tenha descido abaixo de sua posição. É difícil dizer o que é OSR. Ladislau, in James. Sir James deu um pequeno grunhido, que era menos respeitoso do que seu modo usual de responder à mãe. Celia olhou para ele como um gatinho pensativo. Deve-se admitir que seu sangue é uma mistura assustadora, disse Azar. Cadwallader. O fluido de Choco Casalbon para começar, e depois um violinista polonês rebelde ou mestre de dança, era? Bobagem, Elinor, disse o reitor, levantando-se. É hora de irmos. Afinal, ele é um raminho bonito, disse Azar. Cadwallader, levantando-se também e desejando fazer as pazes. Ele é como os belos e velhos retratos de Crishley antes que os entrassem. Eu vou com você, disse o SR. Brooke, começando com entusiasmo. Vocês todos devem vir jantar comigo amanhã. Você sabe, Celia, minha querida? Você vai. James não vai? Disse Celia, pegando a mão do marido. Oh, claro, se quiser, disse Sir James, puxando o colete para baixo, mas ainda incapaz de ajustar o rosto com bom humor. Ou seja, se não for para encontrar mais ninguém. Não, 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 disse o SR. Brooke, entendendo a condição. Dorothea não viria, você sabe, a menos que você fosse vê-la.
Quando Sir James e Celia estavam sozinhos, ela disse: Você se importa que eu tenha a carruagem para ir a Lowick, James? O que, agora, diretamente? Ele respondeu, com alguma surpresa. Sim, é muito importante, disse Celia. Lembre-se, Celia, não posso vê-la, disse Sir James. Não se ela desistisse de se casar. De que adianta dizer isso? No entanto, estou indo para os estábulos. Vou dizer a Briggs para trazer a carruagem. Celia achou que era de grande utilidade, se não dizer isso, pelo menos fazer uma viagem a Lowick para influenciar a mente de Dorothea.